Shanti, Shanti, Shanti. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Namo Narasimha Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini Om Shanti Namastê, Namaskaram. No último dia da nossa jornada, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta. Bom dia, Ted. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos aguardar os colegas, estão entrando. Vitória, bom dia, Vitória. Namastê, Namaskaram. Um ótimo dia a todos. Tani, Fabiana, Manuela, Ana Cláudia. Respira profundamente. Solte o ar, tranquilo. Respira. Solte o ar tranquilamente. Respira a gratidão e solte a alegria. Hoje está sendo possível ouvir o som, pessoal? Ah, perfeito, Vitória, obrigado. Onde ela é mais propícia, né? Onde a gente planta as sementes, começa as colheitas, né? A gente começa a colher tudo que a gente planta, né, nessa lua. Propícia para o solo. Então, é um momento de colheita, né? Nós plantamos sementes, né, para colher, né? E quem aguarda o amadurecimento acaba crescendo, né? A gente simplesmente planta a sementinha ali e aguarda o processo, né? Quem tem essa paz, quem tem essa paciência, colhe grandes frutos, né? Você não se enterra, você simplesmente planta, né? Essa semente para a gente poder florescer o nosso conhecimento, né? E tudo está relacionado com a nossa cognição, né? A mente, corpo e espírito, né? Tá tudo interligado dentro desse corpo, né? E a nossa consciência é a grande mestra aí, né? Que nos conduz, né? Se a gente tem boas relações, se relaciona com pessoas de convívio, que estão evoluindo, pessoas evoluídas, isso tudo torna o nosso crescimento maior, né? A gente tem que se relacionar com pessoas que estão crescendo como nós também, né? E esse é um despertar, né? Para a gente saber, né? Em que meio nós vamos estar, como vamos estar, que lugar que cabe a gente, né? Com essa consciência para a gente aproveitar melhor o nosso dia a dia, essa jornada, né? Interior nossa, né? Então sempre o universo ele vai conspirar pessoas legais, pessoas boas para estar no nosso redor nesse crescimento, né? E saiba, a gente só morre quando a gente se desliga, quando a gente perde, né? O anseio da vida, né? Mas a gente não morre. O morto, se ele morreu, mas se ele se ressuscita, ele já não é mais morto, né? Então, a gente tem que estar, né, sempre com essa esperança, né?
cada dia melhores, né? Trazer isso para o nosso interior, né? A gente só vai morrer se a gente realmente quiser, né? Mas a gente tem essa oportunidade, né? Está ressuscitando cada dia com um despertar, com um olhar diferente para a vida, né? Esse entusiasmo de trabalhar, né? E muitas das vezes as coisas não funcionam porque a gente está usando um software antigo, né, da mente, né? A mente ela está no processo de crescimento, né? E muitas das vezes quando nós nascemos, são pregados muitos paradigmas em nossa mente, a gente traz muito reflexo do passado, de coisas que já não fazem mais sentido para a nossa mente, né? É como um computador, né? Se a gente vai usando o Windows ainda, ele demora mais para carregar, né? Então é muito importante a gente instalar um novo software, né, na nossa mente, né? Trazer esse processo criativo, né, de novas relações, novas amizades, novos conhecimentos, porque a vida ela está numa constante transformação. Então nós temos que dar espaço para esse crescimento interior e nós sabermos utilizar essa capacidade máxima desse software nosso que é a nossa consciência, saber a consciência, porque pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão em alto crescimento, são pessoas que têm a capacidade de pensar, ter um raciocínio lógico, pensar diferente. É isso que torna um ser, né, mais evoluído, né, que tenha mais evolução, quando você usa a capacidade máxima desse software. E é isso que nós fazemos em nossa prática, né? Toda manhã é preparar esse software nosso, saber que ele precisa estar sendo reprogramado a cada momento, né? A cada dia, se a gente treina, né, o nosso subconsciente como uma academia, né, a gente reforça, né? Porque a gente tem essa oportunidade de reprogramar a nossa consciência, né? Se vocês têm ciência disso, que a gente tem essa capacidade, a gente não é a mesma pessoa que ontem, a gente está mudando a cada dia está vindo um novo conhecimento, um novo despertar. Namastê, Namaskaram, Sheila. Um ótimo dia iluminado a todos que estão entrando. Estamos falando de software, né? O software mental, né? Como a gente reprogramar o nosso subconsciente. E tá tudo bem para as pessoas vão falar, nossa, essa pessoa mudou. Sim, nós vamos mudar consequentemente nesse processo evolutivo da vida, né? A gente sempre vai procurar se tornar uma pessoa melhor, um ser melhor para esse planeta, né? E através de reprogramar esse software interior. E nós vamos sempre usar nossa capacidade de consciência para reprogramar esse software, né? E nada mais é do que a gente quebrar paradigmas anterior, crenças passadas, né? Quebrar paradigmas nossos que nos interferem no nosso dia a dia, né? Ansiedade, depressão, tudo isso a gente consegue eliminar deste corpo, não precisa estar nesse corpo presente, porque a gente ressignifica a forma como nós pensamos, a forma como nós lidamos com cada coisa diariamente. E o melhor treinamento está aqui, está no nosso grupo aqui, todo dia para a gente despertar, acordar e visualizar essa transformação que acontece diariamente aqui através das nossas meditação. Então a gente está preparado. Quantas pessoas estão fazendo isso que nós estamos fazendo? Muitos, milhares, mas não é 100%, né? Não é 100% das pessoas. Então por isso que o mundo ele é barulhento. Porque se todo mundo acordasse de manhã, refletisse, né, alinhasse seus pensamentos, o mundo ele ia ter menos discórdias, menos problemas, né? Não estou falando que os problemas, muitas das vezes, é ruim. O problema é bom também. Porque o problema ele vem de uma forma da gente crescer, né? Vem para dar maturidade para a gente nos desafios dos dia a dia. E é aí que a gente aprende, né? Nós que meditamos, nós aprendemos muito, porque
nós temos essa capacidade de ter um problema, dar errado as coisas, mas a gente tem a capacidade de silenciarmos a mente, puxá-la, colocar elas nas rédeas e falar, eu estou no controle. Vários pensamentos vão vir, porque esse software ele é meio bagunçado, né? Ele fica mandando informações, mais de milhares, centenas de informações, não sei, 60 mil informações processa, eu acredito, num dia de informações que você tem ali lançando no seu cérebro. E quando a gente silencia a mente, né, pela manhã, como nós estamos fazendo aqui, vamos receber o sol, né, esse amanhecer, a gente ressignifica isso, né? A gente pensa de forma mais estratégica, né, de como as coisas realmente são, como as coisas realmente funcionam, né? Como se fosse um juiz, né? A gente analisa, observa, e nada melhor que o silêncio, né? O silêncio ele nos ajuda a entrar nesse processo de reflexão, né? A gente ouve, observa, canta, solta o som, né, aqui dentro para despertar essa consciência, a refinar, porque nosso cérebro no dia a dia tem tanta informação que chega um momento que a gente está falando sim para todo mundo. Sim, você vai estar esse horário? Sim. Vai chegar nessa reunião esse horário? Vai fazer isso? Vou. E você vai abraçando todo mundo. E aí quando você chega na metade do dia, você vai ver que não vai dar conta, porque você falou sim para o mundo inteiro. E muitas das vezes não, a gente tem que revezar entre sim e não de uma forma consciente. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você fala assim para todo mundo, vou botar esse horário, aí você esquece que o trânsito está um caos, a vida está um caos também lá fora, e você esquece que a gente vive num mundo onde as coisas não acontecem realmente como a gente quer se a gente não tem uma sensibilidade. E agora, se a gente tem uma sensibilidade de percepção, a vida ela vai funcionar mais diante com o propósito, né? Da nossa cognição, uma forma de pensar. Quando a gente usa o córtex pré-frontal, né, traz essa atenção, a gente vai ajudar o planeta, né? Porque a gente não vai sair falando sim para todo mundo, nem que a gente medite por alguns segundos, né? Quando a gente estiver conversando, você para, a pessoa fala, você para, observa, e aí você vai dizer um sim ou um não, né? Isso é interessante, né? Porque você não vai carregar um peso, um fardo que não é seu, né? Porque a gente carrega muito fardo. E o mundo ele vai querer jogar tudo para cima de você, vai jogar um turbilhão de tarefas, um turbilhão de deveres, um turbilhão de responsabilidades. Você vai ser esperto o suficiente e inteligente o suficiente de utilizar sua cognição e falar sim para as devidas coisas. Você vai saber o que vai entrar no seu interior. Então, a gente prepara aqui a chave do que entra, do que não entra dentro do nosso subconsciente. E hoje essa lua gibosa, ela é uma lua, né? Para quem viu, depois veja também. Acho que amanhã também vai ter. É uma lua crescente onde tudo floresce, né? Tudo que a gente plantou, semeou aqui dentro, vai começar a acontecer, né? Você vai ver que coisas vão dar certo, nós estamos alinhando os nossos pensamentos, porque nós seres humanos, nós fazemos parte da natureza, né? Engano de quem imagina que vive isoladamente, ela está crescendo no tempo dela. Não, pessoal. A célula dos corpos, ela está trabalhando e a gente nem vê. O coração está batendo, você nem imagina que o coração está lá dentro batendo. O pulmão está se movimentando, você nem imagina que ele está trabalhando, né? O sangue está correndo na veia, você nem imagina que o sangue está correndo na veia. As coisas, os funcionamentos biológicos do ser humano, ele está acontecendo de forma natural. A gente imagina que é só esse externo, né? Aqui onde a gente está, então a gente não dá valor para as coisas que acontecem naturalmente dentro da gente, que é o coração bater sozinho. A gente não precisa falar, coração bate hoje, né?
pulmão respira, não. Essas coisas, faz parte de um fluxo que é chamado de vida, né? Essa vida, ela interior, ela é transformadora. E ela nada mais está alinhada com o propósito da natureza, né? Então, na época, né, da outono, inverno, verão, todo o corpo ele está nesse ciclo de desenvolvimento, né? Até no entanto que amanhã você não vai ser a mesma pessoa. E, inclusive, daqui 3 anos, muito menos, aquela pessoa já não é mais você. Até mesmo porque as células do seu corpo, elas morrem. As células do corpo, você toma banho, as células vão morrendo e vai vindo novas camadas de um ser. Então o ser está num processo de crescimento, desenvolvimento, né? E a evolução maior está na cognição, na capacidade de você criar o seu eu interior, né? O que muitas das vezes a pessoa chama de espírito. Esse sim, ele não degenera, ele sempre está em expansão. É o único que a gente não vai perdendo, né? Infelizmente, né? Como uma árvore seca, as folhas caem, o nosso corpo também, né? Então por isso que nós temos que saber aproveitar cada fase, porque cada fase nossa é muito importante, né? Hoje a gente está com esse corpo, daqui 3 anos ele já não é mais aquele corpo, eles são novas células, novas estruturas que estão preparando para uma nova pessoa. Então a gente está mudando todo o tempo. E o que você pode melhorar, trabalhar e algo assim que nada afeta é a forma que você cria esse mundo, né? A forma que você capta, né? A consciência não, ela está sempre num processo de evolução. A não ser que você tenha um Alzheimer, vai quebrar esse processo, né? Mas mesmo assim a pessoa vai estar em desenvolvimento ainda. Mas a mente, ela está sempre, né? Esse dia eu estava conversando com um idoso, o idoso inteligentíssimo, inteligentíssimo. As pessoas não davam nada para ele, mas você conversava com ele, você via que ele lembrava desde quando ele era criança, a trajetória dele, a essência dele. Eu falei, nossa, mas você tem grandes coisas. Ele falou assim, tenho, só não tenho mais o corpo. Porque ele já estava velho, né? Ele anda devagar, caminhando com bengala. Ele fala, eu estou dentro de um corpo que eu gostaria de sair correndo, mas o meu corpo não responde mais. Mas eu lembro quando eu trabalhava, quando eu fazia as coisas, eu lembro de tudo isso. E para mim é uma alegria, ele fala, é uma alegria de saber que eu tenho essa consciência, mas essa matéria que a gente chama de corpo não está respondendo mais. Então essa máquina nós temos que saber cuidá-la dela, estruturá-la, ter uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação, horários e aproveitar cada fase da vida porque ela é única, única. E com nossa meditação, a gente vai ressignificar tudo isso com esse propósito hoje, receber essa lua, grandes mudanças virão, vamos se animar e vamos iniciar. Vamos sentir hoje o som aqui dentro pulsar no nosso peito, né? Assim que a gente citar esses mantras, né? A gente sente o som lá dentro. E depois a gente faz um scanner interior de tudo que está acontecendo no nosso interior para a gente relembrar, recordar que aqui dentro existe algo muito mais profundo que nós temos que dar valor mais que o externo, porque tudo que acontece aqui dentro, na nossa capacidade de pensar, ela reflete no exterior. Ela reflete significativamente, né? Pessoas mais felizes tendem a crescer, tende a evoluir, tenta muito. Pessoas quando tem esse ressignificado aqui dentro da mente, ele se desenvolve, ele cresce, ele tem maturidade. Então é isso. Não estou falando de crescimento financeiro, não estou falando disso, porque o maior crescimento são os aprendizados que nós temos, a bagagem de conhecimento que eu tenho. Aí está o seu real
valor. E a gente começa cultivando isso através da meditação. Então nós vamos começar pelo mantra Hare Krishna, para a gente alegrar as emoções aqui dentro do corpo, né? Canta, né? Se não souber, medite, ouça. Depois vamos para o mantra, que ele é o Lam. A gente vai colocar a mão esquerda sobre o peito, sentir trabalhando o som dentro dessa caixa corporal, né? O som ele vai reverberar ali dentro. Você sente, respira no final. Vamos concentrar na respiração, que a respiração ela é muito importante, né? Nesse processo de meditação. E no final você simplesmente silencia a mente no final e observe sutilmente o som externo. Faça isso com os olhos fechados, de coração. Desperte aquela alegria interior que ela começa ali no seu abdômen, ela vai subindo, ela sai com a sua respiração. Você respira profundamente e solta o som lam, vam, ram, e vai relaxando o corpo. Em cada estágio que você solta um pouquinho do som, você vai relaxando o corpo e você vai sentindo essa presença. E no final a gente silencia e observa, né, o interior, o ar. E aí depois a gente volta, recita mais uma vez e assim continuamente, né? O mantra Hare Krishna, eles são mais pulsos de respirações, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele também trabalha na caixa do peito e solta o ar em uma frequência que faz nós silenciarmos nossa mente, né? Através desse mantra. E ele traz alegria. O Hare Krishna você pode colocar as mãos sobre os joelhos, fechar os olhos e citá-lo, cantá-lo, e a gente vai fazer um pouquinho dele, depois entrar nos Bijas Mantras, e depois vamos para aquela meditação guiada, né? Da gente criar o cenário que a gente quer, utilizando nas rédeas daquilo que realmente a gente quer pensar para essa manhã. Então respira fundo aí, um ótimo dia a todos, Namaskaram, Namastê, Haribo, Hare Krishna, sexta-feira, né, lua cheia para nossa jornada aí, estamos quase finalizando, então respira, ofereça água, né, ao seu divino, com propósito, e vamos iniciar. Vamos trabalhar pranayama, modo pinça, assim nós fazemos com o dedo. Pressionamos um lado do nariz, respira profundamente e solta tranquilamente do outro. Respira tranquilamente. E solta do outro. Respira tranquilamente. E solta do outro. Relaxa o corpo. Apoia as mãos esquerda e direita por cima, eleve lá no abdômen, respira até 3, respira profundamente, segura, 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 solta a alegria. Vamos novamente? Respira, segura, 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 solta a alegria. Relaxe todo o corpo. Sinta a respiração. Mais uma vez, respira. Segura, segura, segura. Solta a alegria, relaxando todo o corpo. Fizemos pranayama,
relaxamos as mãos, leve lá para os seus joelhos, ou relaxe o corpo na cama que você estiver, o sofá, o seu assento, sua poltrona, ou seja, no chão. E vamos recitar. Para quem não conhece o mantra Hare Krishna, ele é um mantra que ele desperta em nosso interior a paz, a consciência, a sabedoria e silencia nossos pensamentos, tá? Vamos lá então? Vamos começar com a Om. Shanti, Shanti, Shanti. Vamos iniciar? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com os olhos fechados, respira profundamente. Solta o ar, relaxando todo o corpo. Com os olhos fechados, observe a sua respiração. Vamos dar início a um novo dia. Amanhecemos ao escurecer. Respira e solta a alegria. Eleve a mão esquerda a um lado do seu peito, ao centro do seu peito, no pulmão. Respira. Sinta o som, sinta ele reverberar na sua palma da mão. Vamos lá? Lam Vam Ram Yam Ham So Ham Yam Ram Vam Lam Respira profundamente. Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om So Ham. Silencie a mente, ouça o som ao seu redor, com os olhos fechados. Respire naturalmente.
Respira. Soham. Om. Ham. Yam. Ram. Vam. Lam. Om. Respira profundamente. Lam. Vam. Ram. Yam. Ham. Om. Soham. Respira profundamente. Soham. Om. Ham. Yam. Ram. Vam. Lam. Om. Com os olhos ainda fechados, apoie as duas mãos sobre os joelhos. Com os olhos fechados, respira fundo e solte o ar, relaxando todo o corpo. Se permita relaxar, respira sentindo lá no abdômen, respira e solte, relaxando todo o abdômen, sentindo alegria por este novo dia. Respira e solte o ar tranquilamente. Utilize a sua consciência, volte a atenção à sua respiração. Sinta o ar fresco entrando pelo nariz, o ar quente saindo do nariz. Respira. E agora vamos fazer um escaneamento
dessa máquina, desse software que nós temos interior. Visualize todo o seu corpo utilizando a consciência nesse exato momento. Toma consciência do seu corpo. Observe. Veja como você é a grande beleza da natureza, algo incrível feito por essa natureza, e você ganhou essa máquina de presente chamada corpo. Honre seu corpo, utilize a sua consciência, respira e solta o ar nessa máquina, sentindo a alegria. E agora vá com a sua consciência onde prolifera, onde brota alegria, lá no abdômen. Solte um sorriso para este novo dia. Imagine um dia alegre. Você respira o ar deste dia. Sente gratidão por estar aqui, presente aqui no agora. Observe a respiração. Eleve e utilize a consciência. Deixe os pensamentos passarem. E agora, imagine você em seu templo, que é a sua residência, com os olhos fechados. Imagine todos os espaços. Imagine você acordando hoje para esta meditação. Você acorda, levanta, se prepara. E você agora imagine você em um templo interior. Você abre a janela e visualiza uma lua incrível. Uma lua que traz esperança, onde ela te entregará toda a beleza de vivenciar esses próximos dias, um momento de colheita. Imagine você colhendo bons frutos deste momento atual que estamos presentes. Imagine essa lua cheia lá no alto, iluminando o seu corpo. Respira. Seja grato ao universo. E essa lua representa um brilho no seu interior. E você se senta para meditar. Observe você aqui no agora. Observe a parede atrás das suas costas. Observe a parede à sua frente. Observe a parede ao seu lado, com os olhos fechados. Observe a parede esquerda e respira profundamente. Solte o ar. E profetize que você terá um dia incrível. E você começa a observar os primeiros raios solares nessa meditação. Sinta o sol nascendo, irradiante. Você se alegra interior. Você visualiza um dia vívido. Você presta atenção em todos os detalhes desse dia, seja no meio urbano ou na natureza. Você observa cada detalhe. Você é um especialista em analisar com atenção, utilizando a sua consciência. Observa. E você sentado, você começa a visualizar esse sol
Esse sol nasce com cores, mostrando um novo nascer, onde é tempo de colheita. Você visualiza e traga aquele sorriso interno que brota lá no abdômen e você respira junto profundamente e solta o ar, relaxando todo o corpo. Relaxe, faça um escaneamento, sinta o sol no topo da sua cabeça, iluminando este dia. E esse sol vai fazer um escaneamento da cabeça aos pés. Sinta esse sol iluminando todas as partes do corpo que você normalmente não visualiza no dia a dia. Você vai observar, vai trazer atenção e será grato a cada respiração. Respira. Agora leve a sua respiração ao seu corpo onde está mais tensionado. Sinta a tensão onde reflete em seu corpo. Veja onde está engessado, que precisa de relaxamento. Leve sua atenção e respire para esse local. Respira. Leve atenção aos ombros. Respire e relaxe todo o ombro. Leve atenção ao seu braço direito. Respire e solte toda a tensão do braço direito. Leve atenção às suas mãos. E essa luz desse sol dessa manhã te ilumina e volta ao centro do seu peito. Leve atenção ao braço esquerdo. Respire para tirar toda a tensão e solte, relaxando o braço esquerdo. Ilumine a sua mão. A observe. Sinta a respiração. E voltamos ao centro do peito. Sinta o ar no seu abdômen subindo e descendo pela narina atentamente. Observe, permita. Agora sinta seu coração. Observe seu coração cheio de gratidão, amor, compaixão. E observe o seu pulmão trabalhando conjuntamente com seu abdômen. Observe seus rins. Respira. Solte o ar lentamente. Agora respire profundamente e solte o ar relaxando em todo o quadril. Solte seu peso, solte o que não precisa levar para o futuro. Solte todo o peso relaxando esse corpo.
Respire mais uma vez. E solte o corpo relaxando sobre o quadril. Sinta seu peso, seja 50, 70 quilos. Sinta seu peso e elevamos essa luz à sua perna direita. Ilumine, respire para cada parte da sua perna e relaxe o joelho, relaxe a coxa, a panturrilha e chegue até os seus pés. Mexa e relaxe-o, sinta os dedos, respira para relaxar este espaço. Relaxe todo o corpo, vamos para a perna esquerda, respira, relaxa a coxa, desce a panturrilha, respirando e relaxando toda a tensão, respira profundamente e relaxe todo o seu pé esquerdo, seus dedos, e sinta a respiração trabalhando tranquilamente. E agora subimos com essa luz irradiante desse sol amanhecendo para esse novo dia. Você está feliz interiormente por estar presente aqui e agora. Sorria, respira e solte essa alegria para esse amanhecer e eleve essa luz ao topo da sua cabeça. Relaxe os olhos, a boca, o pescoço, a língua e sinta a saliva na garganta e observe a respiração. Relaxe os olhos e vamos dando boas-vindas a esse novo dia com muita alegria. Respira. Traga essa alegria do seu interior, seja grato por esta manhã, estar presente aqui no agora. Sinta os resultados, respira levemente. Respira, tranquilize a mente. Observe o som. Observe. Vamos abrindo os olhos lentamente por frestas e dando um bom dia especial a esse dia com alegria. Veja a nitidez ao seu redor, sinta presente no ambiente que você está. Respira profundamente e solte o ar, relaxando todo o corpo. Observe o espaço.
os sons. Observe, feche os olhos agora, fique atentamente observando ao seu redor. Veja o ar entrando e saindo pelo seu nariz. Leve as duas mãos ao centro do seu peito, incline a cabeça, respira profundamente, relaxe o corpo e vamos agradecer ao universo por esta nova manhã de ter acordado para apreciar com alegria este novo dia. Seja grato por tudo, faça suas preces em alguns segundos em silêncio. Namastê. Namaskaram. Hare Krishna, Haribo, Hare Krishna, Haribo. Vamos receber esse dia com luz, com nossa cerimônia, para receber esse dia incrível, um dia iluminado, para trazer clareza, presença, essa paz que cultivamos, que seja duradoura, né? Que traga alegria, discernimento, propósito, e que venham as sementes férteis a florescer a nossa vida, com presença, com paz profunda. Vamos receber esse dia, trazendo essa cerimônia para esse dia. Jai Sri, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Namo Narasimha
Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, Namaskaram, um ótimo dia a todos. Jai Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Hare Krishna. Um ótimo dia de paz, muita luz a todos. Que tenham um ótimo dia. Namaskaram, Namastê, Haribo, Hare Krishna. Recebemos esse dia com muita luz, muita alegria. Sexta-feira e a gente já vai ficando animado, né? A jornada. Namastê, Gustavo. Um ótimo dia a todos. Tatiana, Gui. Se a gente continuar, né, a gente vai, né? Vamos embora, né, Vitória? Vamos em frente, né? Cada dia que a gente faz a meditação, a gente cultiva, né, mais essa alegria interior, né, nossa, de cultivar, né? Obrigado, Mônica Torres, obrigado, gratidão, Manuela, gratidão, pessoal. Quando a gente vai intensificando, é muito bom, pessoal, porque assim, a cada dia que passa é um crescimento para todos nós. E se a gente concentra muito a meditação, não sei para vocês, depois vocês relatem as experiências com o pessoal do grupo, né? Porque muitas das vezes a gente senta a primeira vez para meditar, a gente sente um pouquinho dos benefícios, aí vai, uma escadinha, né? Como tudo na vida, né? Assim, né? A gente tem momento para nascer, crescer e morrer. É assim com a meditação também, né? A gente tem uma evolução, né? Então essa evolução ela é muito importante. Então a gente vai despertando esse dia a dia, né? Então muitas vezes a gente começa a segunda, porque tem o domingo, né? A gente se alimenta bastante e tal. Começa a segunda assim, e aí vai terminando a sexta-feira com mais essa motivação, mais essa alegria, né? Por esse despertar interior. E se a gente faz isso sucessivamente, né, continuamente, a ideia é que isso cada mês mais desperte, né, a consciência. Você vai viver mais atento, mais com propósito, né, mais lúcido. Isso é muito bom dentro da meditação. Finalizando hoje o dia, vamos fazer um propósito, todo mundo dá bom dia no grupo, animar o pessoal do grupo também, porque tem muitas pessoas, pessoal, que muitas das vezes ele está na solitude, está na tristeza, e falta colegas para chamar, pegar na mão e trazer e falar, olha, isso é bom, né? Compartilhar o que vocês vivenciam também, isso é bom, todos darem bom dia lá, vamos movimentar, mostrar que nosso grupo é um grupo vivo, né? E quanto mais pessoas a gente consegue trazer, mais pessoas nós conseguimos ajudar nessa jornada, né? Porque muitos que estão aqui, né, que iniciou, né, estamos falando aí, acho que cheguei a entrar 18, 19 pessoas que estão participando continuamente dessa jornada, são pessoas que já realmente sentiram o benefício da meditação, né? Então, né, muitas das vezes a pessoa está conhecendo ainda, entrou recentemente, ela está iniciando a prática, então ela precisa desse apoio e a convivência com a comunidade, né?
para que ele possa também, aos pouquinhos, sentir esse despertar. E com certeza a gente vai ajudar mais pessoas a se tornarem melhores, ajudar nos desafios delas. E isso é muito grande, né? Porque o nosso modo também tem que estar no modo bondade, né? Caridade, em ajudar as pessoas. Muitas vezes as pessoas acham que a gente tem que só ajuda é só com dinheiro, essas coisas. Não, não é isso. Ajuda muitas vezes o próximo é num crescimento evolucional, um crescimento intelectual, né? Um crescimento interior, que isso sim é de grande valor, né? Porque isso a pessoa não perde, é uma experiência que ela cultiva e ela vai carregar para o resto da vida, né? Não é só teoria, a pessoa vivencia isso na prática, né? Então, todos dá bom dia, né? Quem se sentir à vontade, sinta à vontade, dá seus depoimentos, que a gente vai conseguir trazer mais pessoas para vivenciar nossas práticas de meditação. Né? E isso é muito bom que a gente gera essa, como nós somos energias, né? Quanto mais energias boas ao nosso redor, mais a gente vai intensificar nessa prática, né? O mundo é feito de energias, né? E quanto mais pessoas com essa luz esteja presente, isso é muito bom, né? A gente fica alegre de saber que pessoas estão se reconhecendo interiormente e estão sabendo lidar com seus propósitos, com suas circunstâncias e estão crescendo também como a gente também, né? Interiormente falando e na vida pessoal e profissional. Um namastê, um namaskaram, que seja um dia uma meditação muito boa e amanhã a gente continua essa jornada, que leve flores, né, para esse dia, que seja um dia alegre. Haribol, namastê, namaskaram. Vou dar um minutinho aqui para todos. Quem quiser compartilhar, fiquem à vontade. Dar sugestões, fiquem à vontade. Bom dia, namastê a todos. Mais uma vez, agradecer mesmo por esse encontro, por mais um dia dessa jornada. Tem sido incrível participar. Parece que eu faço isso a vida inteira, porque o corpo vai se acostumando tanto, vai gostando muito daquilo, né? E realmente dá vontade de estar aqui. No dia anterior, antes de dormir, eu já vou me preparando, deixando tudo já meio que certo, né? Para que quando eu possa acordar, já ter essa entrega ali. Então, tem sido muito especial mesmo participar. Agradeço a sua disposição, né? De estar aqui com a gente, de estar fazendo esse intermédio, né? E realmente tem sido muito bom participar. A gente vê essas mudanças, né? E só para compartilhar algo engraçado também, porque vai acontecendo, né? Os movimentos, e aí eu fico cantarolando durante a semana, fiquei cantarolando o mantra. Hare Krishna, e aí eu moro no sítio também, então tem uma galinha que fica cantando o dia inteiro. E a minha avó colocou o nome dela de Vitória, porque ela falou que eu não paro de cantar, que eu era igual a galinha, porque ela percebeu isso, né? Eu fiquei o dia inteiro cantando essa semana. E achei legal de ela ter essa percepção, né? Então, gratidão mesmo por toda a experiência. Namastê. Namastê, namaskaram, Vitória. Que alegria essa preparação sua, essa motivação. Né? Eu acredito que você está naquele, né, no modo, né, preparação para cuidar de si, né, preparação para cuidar do seu interior. E isso é muito belo, né? Esse respeito, né? Quando a gente fala honrar o nosso corpo, é justamente isso, né? A gente saber que ele tem que ter um momento em meio à adversidade, em meio às circunstâncias, separar, falar, olha, amanhã eu vou acordar esse horário, é para mim, né? Para mim interiorizar, reconhecer, né? Trazer essa paz profunda, trazer esse autoconhecimento, né? E tendo esse autoconhecimento,
nossa, conseguimos transbordar para muitas pessoas, né? Seja com um sorriso, seja com alegria, seja com a avó brincando, né? Falando com a galinha, tá cantando. E é isso, né? Viver feliz, né? Olha que bacana, né? E você vive numa atmosfera muito boa, né? Porque sítio é muito interessante, né? Um contato enorme com a natureza, isso faz uma diferença e tanto. Eu já morei em sítio também, e eu lembro que o contato com os animais, o contato, isso é muito bom. E a gente reverberar isso durante o dia só traz alegria, né? Isso está mostrando, oh, Vitória, o quão você está próxima com o seu interior, né? E se você canta, se você está com o japamala na mão, se você está recordando disso, você colhe uma flor no jardim e leva para casa com esse propósito para o divino, para o superior, para o universo, significa que você não só está vivendo essa vida terrena que é só materialismo, né? Você está vivendo algo muito belo interior e você está conseguindo ver essa beleza no exterior. Então você vê tudo, se o seu interior está com luz, essa luz ela vai refletir o exterior, né? Agora, se o interior está escuro, basicamente a gente vai ver tudo apagado, vai ver sem alegria, vai ver sem as coisas num tom cinza, né? Então você está conseguindo sentir isso, e isso é muito bom, né, nas práticas, né? Parabéns aí, né, se preparar, eu também me preparo, quando chega a noite, eu preparo lá os incensos, a mesa, deixo tudo organizado, eu falo, olha, hora que acordar, já vou estar presente, isso é muito bom, né? Isso se chama, tem um propósito, né? É um caminho isso, né? E essa relação que você está tendo consigo mesmo, que a gente tem que ter uma relação com nós mesmos, né? A gente acha que muitas vezes se relacionar é casar, namorar, mas a gente tem que ter uma relação também com o nosso interior, né? Essa relação ela é muito boa, né? Quando a gente aprende a ficar consigo mesmo, com o seu interior, com você, né? E você fica mais leve para o dia, né? Para tudo, né? E as coisas fluem mais. Foi até interessante que você falou sobre a gente dar muitos sims, né, para o mundo. E eu acho que por muito tempo isso estava acontecendo, que eu dava sim para todo mundo e muitas vezes eu esquecia de dar o sim para mim, né, de ter esse tempo para mim. Eu tinha que fazer tudo para todos, o tempo todo, e eu esquecia de fazer o mais importante, que era dar esse sim para o meu tempo, né, de fazer as coisas que eu realmente gosto, que faz bem para mim. Então, eu tenho sentido a mudança, né, esse movimento. É muito bom. Então, gratidão mesmo por fazer parte disso. Namastê. Namastê, Namaskaram. Muito boa a experiência, Vitória. Obrigado por nos compartilhar essas experiências boas. Alguém quer mais comentar? Gina, Gina, Oi, Ana, namastê, um ótimo dia. um ótimo dia também a todos, a você e a todos. Eu fiz umas perguntas e coloquei no chat. Achei. Vamos lá. Aqui. Bom dia, Priscila. Obrigado. Ótimo. Nossa, cara. O Regis entrou, ele teve que sair um pouco mais adiantado, né? Ele tem trabalho, né? Nem todo mundo consegue ficar até um pouquinho mais. Ana aqui, tá cheio. Ah, legal, Ana. Muito especial a pergunta. Os mantras, eles vão acontecer de acordo com as qualidades das representações
do divino, né? Na última semana, não sei se deu para compreender quando eu falei um pouco sobre que tudo há o dedo de Deus. Tudo. Tudo. Tudo na Terra é por Deus. Porque se a gente tem um sofá, a matéria-prima saiu da estrutura, do material, da natureza e veio para dentro da nossa casa. Então, há Deus ali. Há o dedo de Deus ali, na criação. Se a gente tem um copo de vidro, há também Deus porque veio de uma matéria-prima que veio da natureza. Quer dizer, tudo que existe nesse planeta Terra tem o dedo de Deus. Não adianta a pessoa falar que vive num mundo onde não foi preparado por Deus, porque foi o Criador, né? Tudo, né? E nós somos a semelhança dele, né? Nós somos uma parte dele também, uma pequena partícula dele também. Todos nós temos Deus dentro de nós, né? Fazemos parte dessa conexão, dessa expansão do universo. Então, todo o universo, toda a criação tem o dedo dele. Não adianta falar que não, né? Até as coisas mais, vamos dizer, escuras da vida também existe ele. Acontece que o que acontece? Acontece que é escuro, a escuridão, né? Há trevas, porque pessoas que estão endemoniadas, não é porque Deus quer, é porque ela atingiu um modo na cabeça dela da escuridão, ela perdeu a clareza do que realmente é o divino. Então ela entra numa confusão, numa ilusão na sua cabeça. Por isso tem pessoas que matam, brigam, por quê? Aí, porque pessoas falam, mas existe demônio com chifre e tal. Não existe, gente, não existe isso, nunca ninguém viu, né? Não existe isso. O que é o demônio? O demônio é uma característica ruim, uma característica de pessoas que fazem o mal, que não quer o bem, que uma pessoa escura, que está vivendo uma escuridão interior. E não significa que essa pessoa ela não possa trazer luz, reconhecer o divino nas coisas boas que tem, que existe, né? Então o mundo ele tem esse lado, né? Esses dois lados, né? Então a gente sempre procura o lado bom, né? Reconhecer o divino. Porque quando a gente reconhece realmente o divino, a gente vive com propósito, vive com mais alegria, a gente vive esse mundo de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Quando a gente vive nesse planeta, né? Então o que acontece? Na Índia, com os passar dos anos, foram nascendo deidades, né? Shiva, Ganesha, Krishna, Buda, temos também o Jesus, Mohamed no islamismo. Então foram nascendo essas figuras no transcorrer dos anos em função cultural, né? Então cada cultura foi se identificando com pessoas que estavam ao seu redor, né? É como uma família, né, cultural. Você é um exemplo grande dentro da família, você vai ficar lá, você vai virar um exemplo dentro daquele contexto, né? Por isso que se a gente pega o islamismo, eles vão falar de Mohamed. Por quê? Mohamed, dentro da cultura deles, foi uma figura importante, né? Falou coisas boas, falou propósito de Deus, propósito dos divinos, e ela tornou aquela essência, né? Aquela figura, né? Como a gente vê no cristianismo, né? Jesus, os papas que vêm, né? Até mesmo os santos que vieram com propósito, né, que se entregaram de corpo e alma aqui na Terra para pregar as coisas boas, né, para levar o nosso esse nosso interior para um segundo plano, pregando as coisas boas, de como ser uma pessoa melhor, mostrando a luz, porque a luz, ela já existe dentro de cada um de nós, de todos os seres, existe uma luz muito grande que é esse divino, né?
Então, na Índia acontece da seguinte forma: dependendo da região da Índia, culturalmente, eles reconhecem uma divindade, porque como lá eles acreditam que tudo ao dedo de Deus, tudo, uma vaca, por isso que eles não comem carne lá, né? Eles não comem carne, né? Eles respeitam muito os ratos, os animais, eles respeitam muito, porque na cabeça deles é uma criação divina e você não pode interferir isso, a não ser comendo vegetais, alimentos que vêm da terra, que não tem essa centelha de Deus. É como nós aqui olhamos o cachorro, né? Se a gente olhar para um cachorro, você fala, não vou comer um cachorro, porque você sente que o cachorro ele tem uma energia, né? O cachorro, você brinca, ele reconhece você como dono, se você caminha, o cachorro vai atrás de você, ele tá com você, o cachorro hoje faz parte da família, muitas vezes até um filho dentro de casa o cachorro se torna, você entendeu? É amoroso, e você não vai colocar o cachorro na frigideira à noite, não vai fazer isso. Então, na Índia tem esse conceito, né, que você não pode, né, intervir esse fluxo dos animais. Então, elefante, cachorro, galinha, tudo convive tudo muito junto lá, né? E na Índia, o que acontece? Eles têm essa questão de tudo em toda forma, em toda escultura, há o dedo de Deus ali, há a essência do Criador. Então eles criam deidades que representam essa forma do Criador, com as características do Criador, de forma com os Vedas, porque os Vedas, ele vem mais de 1500 anos, Ana, antes de Cristo. Antes de Cristo, não era o inferno aqui na Terra, pelo contrário, Deus sempre existiu aqui. Jesus, ele veio para limpar, trazer um momento que o mundo estava precisando de muito reconhecimento dessa essência do divino, do Criador. Então Jesus veio e clareou a mente de todo mundo, mostrou que a gente poderia ir mais para frente, evoluir, pregar coisas boas, ter coisas boas no nosso interior. Então ele foi um momento onde ele registrou um grande histórico, né? Deu exemplo para a gente seguir, né? A risca ali, né? Como Mohamed também veio para dar esses exemplos. E na Índia antiga, até mesmo antes de Cristo, existiam as Upshavas, sânscrito. Então havia pessoas que culturalmente começou, desde quando lá os astrolopitecos, nômades, né, na Terra, eles começaram a criar figuras para reconhecer Deus, né? Porque tem até uma forma que tinha um ser, uma parábola aqui, um negócio que não existe, mas só para você entender. Ele caiu do céu, um ser, aqui na Terra, ele já caiu com 30 anos. Ele caiu e ele não compreendeu nada da Terra. Quando ele caiu na Terra, ele ficou confuso, como uma criança. Imagina uma criança, nasce com 10 anos, ela cai aqui, ela começa a ver o trânsito, fica confuso, começa a ver as brigas, fica confuso, começa a ver o caos da cidade, fica confuso, começa a ver política. A pessoa, ela nunca viu essa realidade, né? Imagina uma pessoa que nunca viveu esse mundo. É como pegar um índio de dentro da mata e colocar na cidade. Ele vai ficar perdido, ele vai ficar louco, ele vai se surpreender, né? Então, na Índia, tem essa percepção. Quando os seres, né, os primórdios, começou a entender que havia no nosso interior, porque habita aqui, Deus habita no nosso interior, para a gente reconhecer Ele nessa expansão, né, nas coisas boas. Como a gente consegue olhar para esse prisma? Nessa expansão. E nós podemos ter essa capacidade de criar Deus dentro da gente. Se eu perguntar para você, Ana, que jeito que você vê Deus? Não é a mesma forma que eu. Você cria na sua cabeça uma imagem, né? Você imagina um conceito dele, né? Então, na Índia, para significar as características do Criador, eles criam as deidades, né? Primeiramente começou sendo registrado em paredes, as formas, né?
Primeiramente começou com forma de sol, água, fogo, tudo isso. E aí eles criavam essas deidades para representar, porque é como se fosse um lembrete, né? Então, eles criavam, ia lá, fazia os templos. Então, como existe momento para tudo, local para tudo, então isso acontece. Por isso que nós, dentro da sua casa, tem um lugar que você gosta mais de meditar, tem um lugar que você gosta de deixar ele mais como sagradinho, para aquele momento especial que você vai se dedicar à meditação. Então isso acontece dentro do campo externo, né, dentro da cultura. Então eles criavam os templos para ir para aqueles templos para meditar. E quando chegava no templo, eles queriam expressar essa forma do criador, da essência, né? E aí iam sendo escrito manuscrito, e de acordo com o aparecimento dessa deidade naquele período, né? Então, quando foi representado, por exemplo, Krishna, Krishna foi representado na cor azul, ele nasceu criança, e aí ele nasceu com características. As características deles eram muito interessantes, desde criança. Característica azul, ele usava uma pena de pavão, toca flauta, fala que, né, que ele dá alegria, cultiva alegria. E da mesma forma foi criado Shiva. Se a gente tem esse mantra, né? Om Mahá Shivaya, Om Namo Mahá Shivaya, é um mantra que traz Shiva. Shiva, culturalmente, ele está no sul da Índia. Shiva, ele é conhecido como o deus da destruição e da renovação. Shiva, ele apaga todo o passado e constrói todo o futuro. Shiva, ele quebra a ignorância, elimina maus passados, negatividade, tudo isso. Então Shiva, ele vem nesse aspecto de você quebrar os paradigmas do velho para o novo, né? Então existe esse mantra com esse propósito. Então dentro da Índia, cada situação vai ter um propósito, né? Então eles viram, mas tem todo um contexto. Isso aqui eu estou falando dentro dos princípios que eu entendo, mas existe uma história muito grande. Não é simplesmente chegar aqui e inventar uma história, né? Existe os Upanishads, tem todo o Mahabharata em sânscrito, o Bhagavad Gita, que tem a história exatamente de como eles funcionam. E haviam discípulos, monges, que estudaram muito isso na Índia, né? Que chegou até Buda. Buda, ele veio carne e osso, ele sentou, trouxe meditação, pessoas da alta corte iam consultar Buda, ia entender como funcionava a vida, que eram pessoas sábias, que realmente foram pessoas que se optaram a ficar recluso da sociedade e ter esse contato, não é esse contato 1 hora, 6 horas da manhã, não. Esse contato 24 horas com o Criador, você entendeu? Imagina o que a gente faz aqui de manhã, mas um ser que vem para a Terra e ele se dedica o dia inteiro a isso, escrevendo, estudando, mostrando, ensinando, e você aí vai levar para ele você fala para ele, você quer um trabalho? Não, eu não quero, eu estou em contato. Ele sente essa essência do superior, é o que faz ele viver. Até mesmo porque monges ou Buda, ele se abdicou de muitas coisas, do materialismo, de tudo, usava um tecido só no corpo, sentava ali no templo, na caverna, e ele ficava ali. Quem quisesse ouvi-lo, tinha que ir lá para entender. E ele estava com essa conexão com esse superior, né? Que é a consciência, você observá-la. E automaticamente essa pessoa, se ela vai abdicar o mundo externo, né? Não quero carro, não quero casa, não. Eles viviam basicamente de ajudas. As pessoas levavam coisas no templo, né? Até mesmo porque essas pessoas ensinavam muito, né? Como a viver. Reis, rainhas mantinham essas pessoas
na corte e mostrava, né, ia buscar conhecimento, né, e muitas das vezes reis e rainhas da época queriam levar essas pessoas para a corte. Não, lá você vai ter cama, você vai morar no palácio, você vai ter de tudo, mas eles sabiam que ir para o palácio seria uma prisão para eles, porque eles não iam poder ter vida, ia ter que começar a ter relações com documentações, processos, e não era isso que eles querem. Eles querem esse conhecimento, essa tranquilidade que a gente tem aqui nas 6 horas da manhã, eles querem isso 24 horas, essa conexão com o seu eu mais profundo. Então vem daí essa ideia de criar, então cada cultura na Índia, muitas das vezes, criou, deu a característica, deu a forma para essas características que são muito alinhadas com o propósito do divino. Porque na cabeça do indiano, o divino ele não aparece simplesmente numa forma. E nem na nossa também ele só aparece numa forma. Ele aparece como Ana, ele aparece como Vitória, né? Ele aparece como todos aqui do grupo, né? Porque vocês têm Deus, vocês têm o Criador interior. Então vocês é uma semelhança. Então por isso que dentro da cultura védica a gente tem uma compaixão pelo ser humano, né? A gente deixa ele, né? Olha para ele de uma forma diferente, olha a essência de Deus, né? Você conversa com a pessoa, ainda tem muito disso, em vez de você brigar, você conversa com a pessoa, né? Porque de repente a pessoa só está vivendo um momento escuro da vida dela, ela não teve essa mesma clareza que a gente, né? Então a gente dá oportunidades, porque tudo a Deus, tudo a Deus. Mas a questão é, existe a escuridão. A gente tem duas escolhas. Ou a gente vive a escuridão, ou nós vivemos a clareza, né? Então tem pessoas que ignorantemente, pelo seu karma, acaba querendo ir para um lado. O mundo oferece isso, né? Isso é muito ruim. O mundo ele oferece isso. Então tem pessoas que vão procurar, ao invés de acordar cedo, com alegria, vão buscar outros propósitos, porque não se reconheceu. Mas isso tudo é um processo de crescimento. De repente a pessoa está passando por isso hoje, mas lá na frente ela vai ser outra pessoa. Né? Ou de repente ela veio para esse mundo, é o karma dela, porque ela tem que passar por isso para ela crescer, para ela poder acreditar, para ela poder parar e olhar o seu interior. Né? Foi como eu. Eu, por exemplo, quando comecei a meditação, eu sentia falta de algo. Eu acordava, ia trabalhar, falava, poxa, mas minha vida vai ser só isso? Trabalho, faculdade, vai e volta, vai e volta. E eu comecei a sentir um desejo por algo diferente, falar, poxa, o que eu posso estudar, o que eu posso ver, né? E aí eu comecei a procurar, eu falei, existe algo maior, porque eu penso as coisas acontecem, muitas vezes eu tinha alguns insights, eu não sabia de onde vinha. Então eu falei, há um criador, há um propósito maior. Há algo, né? Tem pessoas que evoluem, né, muito com isso, né? E aí eu comecei a procurar estudar. Estudei a Bíblia Sagrada inteira, estudei os Vedas, parte dos Vedas, e aí eu comecei a procurar. E eu vi que dentro da meditação, nós não temos o paradigma religião, não temos isso. É para todos, meditação é para todos, todos que querem silenciar a mente, né? E onde está Deus? Deus está nas boas práticas. Deus está no seu interior com silêncio, com tranquilidade, com leveza. Deus ele sempre nos ajuda, nos capacita, né? Então, a gente aprende na meditação a ter uma relação com o seu eu interior, porque onde a gente reconhece ele? Reconhece ele dentro do seu interior, né? A gente vai reconhecê-lo aqui dentro, não é externamente. Ah, mas eu falo com Deus, ele está lá no céu. Não, Deus não está no céu, Deus está em você. Ele está na forma que você pensa, na forma que você tem essa relação com ele, né? E na Índia, eles têm muito esse conceito de ter essa relação com Deus direto, né? Porque eles vão lá, coloca no altar Krishna, coloca Shiva, então eles querem ter essa relação
o dia todo com a essência do Criador, né? A presença. Então ele tem essas relações. Então vai existir Shiva, Krishna, Ganesha, Durga. Nossa, são muitas qualidades, porque ele acaba aparecendo em diversas qualidades, né? Porque são tantas qualidades que ele tem que não cabe em uma única forma. Vai ter que aparecer várias formas dele para a gente poder compreender ele, né? Entendi, muito obrigada. Ótima, não foi nem uma explicação, foi uma verdadeira aula. Dessas deidades que você fala, sempre fala, existe a mais importante de todas? Não, são todas importantes, porque são todas qualidades do Criador. Todas são qualidades do Criador. E qual é o interessante disso? Porque como todas têm o Criador, você vai ver com qual você se identifica mais, né? Eu, por exemplo, teve uma fase que eu me identifiquei muito com Ganesha, teve uma fase que eu me identifiquei muito com Krishna, teve uma fase que eu me identifiquei muito com Shiva, porque qual é o interessante? A filosofia por trás disso também. Porque quando você vai conhecer cada deidade, ela vai te apresentar um montão de ferramentas para você ser um ser melhor, para você ter um tipo de conhecimento, uma forma de você ver a vida. Então, se você for estudar sobre Ganesha, você vai pegar um livro dessa grossura e você vai entender as qualidades dele, a forma que ele via a vida, como que ele era, quais são as formas, como ele ajudava, como ele escreveu, né, o Mahabharata, né, como foi a relação dele. Então, a história, o contexto que está por trás de cada deidade, ele é significativo porque você aprende muito, muito para você ressignificar. Então, é tanta história, né? São livros com mais de 5.000 páginas, não no total, são mais de 1.000 páginas para você se identificar, né? Porque, por exemplo, você vai contar uma história para uma criança, você usa uma deidade onde identifica mais com criança, fica mais fácil falar sobre Krishna para uma criança, é muito especial, porque você tem o nascimento dele, a beleza dele. Krishna gostava de viver entre as vacas, correr como criança, divertido, alegre no campo. Então, você contar a história de Krishna para uma criança é muito interessante. Você contar a história de Shiva, uma pessoa que está enfrentando desafios na vida, ela pode se identificar mais, porque quando você comentar, Shiva ele quebra os paradigmas do passado, né? A ignorância, porque toda vez que a gente fala nessas deidades, ela sempre vai falar com o seu interior. Ela não vai falar mal do vizinho, mal do outro, mal daquilo, disso. Ela sempre vai falar com o seu interior a forma como você vai experienciar esse mundo e como viver nessa adversidade, né? Por exemplo, se a gente fala de Krishna e Arjuna, por que Krishna? Krishna ele veio para ajudar Arjuna. Arjuna estava vivendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, por quê? Ele conviveu numa família e essa família foi crescendo e na Índia tinha muito aquela questão de confrontos. E Dhritarashtra não queria que Arjuna vencesse a batalha, porque Dhritarashtra estava indo para um modo escuridão da vida. Imagina um governo querendo roubar, guerra, as coisas ruins para o planeta. Imagina um governo desse jeito. E a gente tem que cumprir alguns propósitos aqui na Terra para a gente pôr ordem, né? E Arjuna, ele era um guerrilheiro de batalha. E aí, o próprio parente dele, Dhritarashtra, começou a fazer algumas coisas escuras para a humanidade, que não era a favor a criação, o modo que entra em harmonia para todos viver. E aí, Arjuna falou, eu vou ter que entrar numa batalha.
entre os Pandas e os Kuravas. E aí, para entrar nessa batalha, a Arjuna falou, nossa, mas eu vou ter que lutar com a minha própria família, porque a família é grande. E a família nada mais é, se for olharmos para nós mesmos. Porque nós somos todos irmãos. E muitas das vezes, a gente entra numa batalha também com os nossos próprios irmãos, né? Muitas das vezes, você acaba tendo uma dificuldade no trabalho com uma pessoa que é difícil, né? Mas o mais interessante disso foi que Krishna orientou Arjuna a entrar na batalha sem que ele precisasse fazer coisas maldosas ou até mesmo para matar ou fazer o mal. Ele entrou de uma forma consciente, usando a sabedoria. E aí ele falava, Krishna, eu não posso lutar contra a minha própria família, né? Mas era o dever dele, porque quando a gente recebe um dever, uma obrigação, a gente tem que cumprir. E aí Krishna foi dando as instruções para ele. Ele falou, não, Arjuna, não tenha medo. E quando vem essa analogia, fala com a nossa própria vida. Porque muitas das vezes a gente tem medo de muitas coisas, né? A gente tem medo de um trabalho novo, de enfrentar alguns desafios da vida, né? E aí Krishna foi ensinando a Arjuna como entrar nessa batalha, que era uma batalha espiritual, a resolver as coisas de uma forma muito sábia, de uma forma muito inteligente, sem que ele tivesse que sacrificar ou aterrorizar ou a perder esse afeto com o seu eu interior. Então é uma forma muito bela de você ler Bhagavad Gita, porque você se sente, porque a gente vive num mundo que é de muita batalha, né? Nós temos muita batalha no nosso dia a dia. E como nós enfrentamos essas batalhas, né? Muitas das vezes um colega fica bravo com você, você nem sabe o motivo. Muitas vezes alguém, você está no trânsito, te xinga, buzina, você não entende por quê. Tem muitas vezes uma pessoa da família fica zangado com você, você não entende por que aquela pessoa está zangado. Então, assim, muitas das vezes a outra pessoa ela está vivendo num momento não muito bom da vida, não porque ela seja mal, mas talvez porque ela esteja precisando de luz, ela esteja precisando, né, pessoas muito cansadas que não reserva essa prática meditativa, ela acaba se cansando muitas vezes de tudo, né, do mundo, e a tendência é ela ficar um pouco mais irritada, mais nervosa. E nós que meditamos, como que nós fazemos isso? Acolhemos essas pessoas, né? Teve um dia que eu estava no trânsito, e aí veio um senhor, ele estava com pressa, e eu não vou andar com pressa porque eu posso atropelar uma próxima pessoa lá na frente, então eu não queria correr. E esse senhor queria, ele passou, pá, 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 buzinou, e aí ele olhou pela janela, oh. Aí sabe o que eu fiz? Eu dei tchau com alegria, tchau! E sorri, eu dei risada na hora. Porque eu poderia ter ficado muito nervoso. Falado um monte para ele também. Não, tchau! Que te cuide na próxima esquina para que não aconteça algo ruim, né? Que Deus te proteja, né? Então, assim, a gente vê com esse olhar, né? Muitas das vezes eu já cheguei na empresa, eu vejo alguma pessoa que ela está estressada ali e ela quer meio descontar em você. Você percebe que ela quer descontar em você. Eu ofereço uma xícara de café, você aceita um café? Eu vou lá e pego para aquela pessoa, mostro para ela que existe o bem ainda no mundo, que existe pessoas que querem trazer conforto. E eu respeito muito, eu gosto de respeitar muito esse momento das pessoas que a gente está sujeito a passar. Né? A gente está sujeito a passar uma depressão, a um dia não muito bom. O mundo é isso, é complexo. A gente também, e é muito bom quando a gente pode soltar isso para fora também. Aquele senhor que passou buzinando, ele só estava soltando algo dentro dele que estava desesperador. Eu não poderia reprimi-lo e xingá-lo? Não. Eu deixei ele ser feliz com a buzina. Ótimo, eu também canto, faço barulho com o sino de manhã, então tá tudo certo, eu só vou ouvi-lo.
Ouvir aquela buzina e tá tudo bem, né? Eu respondi a Muito pergunta, obrigada. Ana, porque foi muito, Respondeu, foi muito. respondeu todas. Muito obrigada mesmo. É por isso que eu tenho tanta curiosidade de ir sempre em busca de entender o que é que envolve a meditação, a maneira que você explica, tudo, a maneira que você fala. Você não dá uma explicação, você dá uma aula. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Namastê, Namaskaram. Sim, pessoal. E quando a gente fala de meditação, a meditação, ela não, nós não estamos falando de religião, não. Nós estamos falando de uma questão expansiva, onde tudo concilia, porque nós todos somos filhos do mesmo, da mesma criação, viemos do mesmo lugar, temos que viver em harmonia, e tudo é um aprendizado. Por que não aprender com Jesus? Se eu aprendo o que Jesus ensina de bom, se eu aprendo o que Krishna ensina de bom, se eu aprendo o que Ganesha ensina de bom, tem que ser coisas boas. Você não vai aprender algo que uma pessoa fez mal. Você sabe que uma pessoa só fez mal na Terra, porque você vai querer aprender? Não, não vou querer aprender. Não sei se é coisa mal. Agora, se é coisa para evoluir, para me ensinar as pessoas, para me ser um ser melhor, para me aprender qualidades boas, eu vou aprender, né? Se vai me ajudar a praticar o bem para as pessoas, né? A viver de uma forma melhor, né? E eu achei muito interessante, né? Porque posso falar que eu sou católico também, porque eu já fui para a igreja católica, fui para igrejas evangélicas, né? Rodei. Aí eu caí nos Upshabas, nos mantras védicos, nos Vedas, porque eu tinha uma vontade muito grande de conhecer a Índia. E aí, na primeira oportunidade, eu fui conhecer a Índia. Por ser algumas escrituras que estão mais de 1500 anos antes de Cristo, me chamou a atenção, porque ela tem uma complexidade um pouco maior. E as pessoas, naquele período, via as coisas de uma forma muito leve, de uma forma muito... O indiano ele tem que conviver nessa atmosfera. Essa atmosfera tem que existir. Tem que existir o altar, tem que existir a vela para iluminar o dia, tem que existir a puja ali para receber o dia com alegria. Então eu gostei disso porque eu vi uma relação com a criação, com tudo, diariamente na prática, né? Eu tinha muitas coisas que minha mãe falava para mim. Ela falava, filho, o dia quando a gente partir na Terra, você vai trabalhar lá com o Criador, você vai ajudar ele a fazer os serviços e você vai servir o Criador. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, poxa, mas eu tenho que morrer para servir o Criador? Eu tenho que morrer para ter uma relação com ele no dia a dia? E aí eu percebi que na Índia não precisa morrer para você ter essa relação com ele. Você pode ter essa relação com ele chegando à noite, você prepara o seu espaço com o seu tapetinho, coloca uma velinha ali, coloca um incenso, colhe uma flor e traz para casa, e você está tendo essa relação com ele aqui na Terra já, né? Você pode conhecer ele em outro plano, né? Não sabemos como funciona depois dessa vida, né? Então você pode conhecê-lo sim, mas por que não, se a gente sabe que existe uma energia superior, por que não já não começar a lidar com ela nesse dia a dia? Acender um incenso para purificar o ambiente, pensando nessa energia, né? Arrumar uma cama, como se fosse arrumar a cama, né? Para essa energia, lavar uma louça com amor, sabendo que aquilo é para servir essa criação. Então, por que não a gente ter essa relação aqui, presente? Então, eu faço a puja aqui, né, a cerimônia, tudo é para essa energia, né? Então, eu estou tendo essa relação. É separado, né? Aqui no templo eu faço o quê? Separo as coisas que eu uso do templo, para essa questão da atmosfera, onde a gente medita, canta, eu lavo, separo bonitinho ali, vou lá, lavo, né, as deidades, limpo elas, cultivo elas. Eu tenho um apreço, porque assim, é como se fosse retratos. Isso me recorda o quanto eu tenho que estar
presente numa situação. Teve uma situação que eu tinha um cliente um pouco difícil, e era difícil lidar com aquele cliente. Eu me sentia medo de lidar com ele. Ele era tão bruto, chucro, que eu tinha medo. Ele ficava muito bravo, ele não gostava das suas coisas, podia sair perfeito para ele. Mas eu percebi com o passar do tempo que ele não ficava bravo com aquela circunstância. É que quando ele vinha de São Paulo, ele já vinha bravo com a porrada de coisa da empresa dele. A empresa dele estava sobrecarregando ele, né? E aí eu palpitava um pouco no peito, né? Eu falava, nossa, hoje eu vou ter reunião com ele. Qual vai ser o problema de hoje? Qual vai ser o problema de hoje que vai acontecer, né? E aí eu simplesmente quebrava toda essa ignorância. Hoje eu vou falar com quem? Vou falar com o divino. Vou falar com o divino num estado muito bravo que eu tenho que levar boas coisas, levar amor, levar compaixão, porque Deus habita nele, o Criador habita nele. Então eu vou de uma forma muito tranquila. Então eu acordava de manhã, fazia questão, acordava 4 da manhã, eu falava, como esse divino está muito bravo comigo, né? Eu vou acordar cedo, vou fazer 8 rodadas de japamala, fazia as rodadas de japamala, cantava, aí oferecia flores para ele, imaginava que ele estivesse na minha frente, eu oferecendo flores, aí eu oferecia água para ele, fazia todo oferecimento, tudo. Porque se eu chegasse naquela reunião com o pé atrás dele, já com medo, só ia florescer aquela ignorância, aquela braveza dele, né? Então eu me preparava, eu quebrava, desconstruía tudo, porque assim, ele era ótimo, porque assim, quando ele falava pelo celular, você morria de medo, porque ele mandava umas frases para você, tudo em letra caixa alta, bravo, não, tá acabando o dinheiro da obra, tá tudo errado, não gosto disso, daquilo. Eu falei, meu Deus, mas tá tudo bom, tá tudo acontecendo. O que acontece? Não, eu pedia para Deus me dar mais discernimento, para me aprender, para resolver, né? E aí eu mandava, aí quando eu ia ver ele, eu fazia isso. Aí eu ia cantando, japamala, alegre, feliz. E eu chegava na obra como feliz. Olá, seu Luiz, namastê, tudo bom com o senhor? E aí já quebrava aquela situação. Ele falava, sim, tô feliz. Ele falou, por que você tá tão feliz? Eu falo, tô feliz porque eu vim ver Krishna. Eu brincava com ele. Então, descontraía toda aquela reunião. E assim, eu via ele como uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa muito boa. A questão é que ele tem uma empresa em São Paulo, tem várias empresas, inclusive, que sobrecarrega ele. Ele não tinha tempo para falar com a gente na reunião. Ele não saía do telefone. Nossa, mas está dando problema nisso. Nossa, a reunião que eu fazia com ele era mais para a gente falar dos problemas que ele estava tendo em São Paulo do que propriamente da casa que ele estava fazendo, né? Aí ele falava, no final falava, não, eu gostei de conversar com você hoje, porque eu aprendi muito, porque lá São Paulo é complicado, né, Aguinaldo? E a gente falava pouquíssimo sobre a casa, falava mais dos problemas, né? E ele se irritava muito fácil, né? E assim, normalmente pessoas que lidam com muita circunstância, se ela não fizer meditação, ela vai se estressar. Então assim, para você criar grandes coisas, grandes projetos, medite, ore, se prefere orar, ora, medita, esteja em contato com o Criador. Para quê? Para que você não cresça em cima de situações que tenha karma, né? E se você cresce em cima de coisas que vai te trazer uma depressão no futuro, que sua vida vai ficar uma vida magoada, uma vida triste, não vale a pena. Vale a pena você conciliar os dois, meditar, fazer algo grandioso e estar feliz. Que tudo vai vir no tempo certo, isso é muito bom.
se Deus quiser. Amém, amém, Jesus. Muito obrigada mesmo. Pessoal, foi um bate-papo gostoso com vocês. É gostoso a gente compartilhar o que a gente aprende, né? Espero, né, que todos aí encontrem o seu momento certo, aproveitem bastante a jornada, né? Tudo é autoconhecimento. Eu vou sempre estar mandando livro para vocês, situações para que vocês vão conhecendo ao pouquinho, né? E deixa essa questão, né, de conhecer, dessa oportunidade para conhecer. Se não for para você, você fala, não é isso, né? Mas pelo menos visualize, entende, faça como a Ana, tire as dúvidas, né? Para saber como funciona, né? E no final estamos falando da mesma essência, né? E no final a meditação é para nós reconhecermos, porque conheça ti mesmo, para depois você conhecer os outros. Fica mais fácil quando você se conhece, quem você é. E o nosso trabalho aqui não é a gente conhecer o outro, não. É a gente conhecer nós mesmos, né? Conhecer nós, ter essa sensibilidade de olhar a vida com outro olhar, com mais alegria, mais propósito, ter compaixão pelo próximo, mesmo pelos mais bravos, pelos mais ignorantes, pelos mais chatos. Não, a gente está aqui para acolher, para a gente ter uma paz interna, que quando acontecer as situações, a gente vai acolher essas pessoas, né? A gente vai amá-las, vai ver que existe a essência do Criador dentro dela, né? Saber que tudo que ela faz não é porque ela quer, mas talvez por falta de conhecimento e por falta de ignorância, né? Mas a gente está aqui aprendendo para o mundo, para a gente transformar um mundo melhor, né? Mostrar, ensinar isso para eles também. Namastê, namaskaram a todos. Namastê, namaskaram. Muito obrigado. Alegria para todos. Haribol, Hare Krishna. Um ótimo dia a todos. Olívia, Priscila, Márcia, Gustavo, Ana, Tânia, Vitória, todos os dias aí, Fernando, falei o nome de todo mundo, Tatiana, falei o nome de todo mundo. Obrigado aí por mais um dia. E amanhã nós estamos nesse mesmo horário, vamos, né, terminar a jornada aí, muito especial, trazer essa alegria para o final de semana. Namastê, namaskaram, um ótimo dia a todos.